Vamos abrir a Bíblia Sagrada no primeiro livro de Reis, no capítulo 14, e vamos ler a partir do versículo 25. Amém, meus amados? Todos acharam? Já está na tela? Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu, pois, que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, o rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e ainda tomou tudo, e também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. E em lugar deles, fez o rei Roboão escudos de cobre, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que, quando o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda os levavam e os tornavam a trazer à câmara dos da guarda. Quanto ao mais dos atos de Roboão e a tudo quanto fez, porventura não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Amém? Amados, por enquanto, eu te peço que guarde uma informação que tiramos da leitura que acabamos de fazer. Guarde bem isso. Roboão era rei em Israel. Era o filho de Salomão. E no seu tempo, quando ele saía do seu palácio e se dirigia para a casa do Senhor, acontecia ali em Jerusalém um espetáculo lindo demais. Porque imaginem aquele batalhão de soldados da guarda do rei, todos enfileirados de um e outro lado, fazendo um corredor, com os seus escudos de ouro, brilhantes, magníficos, e o rei ia passando por entre aquele corredor de escudos de ouro, até entrar na casa do Senhor. Guardem essa informação? Guardem? Podem guardar essa informação? Amém? Então quero saber também, quem daqui crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida hoje? Faz um sinal assim com a mão. Glórias a Deus. Todos que fizeram este sinal podem aplaudir esta palavra. Aleluias! Glória, Senhor! Obrigado! Obrigado por tuas palavras. Nós te louvamos, Deus querido, e te bendizemos nesta noite. Glorificado seja o teu nome. Aleluias. Os amados podem sentar-se. Glórias a Deus. Amados, irmã, irmão, você por acaso um dia já se sentiu preso numa máscara, tentando ser quem você não é? Acaso, meu irmão, você já se viu vivendo para agradar outras pessoas, mesmo que isso significasse a sua própria infelicidade? Por acaso, e eu acredito que você já viu isso, por acaso você já viu os posts de alguém que coloca fotos perfeitas nas redes sociais, ali sorrindo e abraçados com pessoas da família ou amigos, mas que por dentro se sentem sozinhos,
e infelizes, e você sabe porque você conhece. Já viram isso? Pois nesta noite, o Senhor vem falar ao nosso coração que a vida, para muitos de nós, repito, para muitos de nós, tem sido como um palco, onde passamos anos e anos tentando construir um personagem que agrade a plateia e arranque seus aplausos. Mas ainda que isso aconteça, ao final de cada peça, as pessoas que estão ali vão cada um para as suas casas, viver suas vidas. E a cortina se fechando, você vai sozinho para o teu camarim. Então é ali onde você começa a limpar toda a maquiagem. E você vê o teu rosto como ele é naquele espelho. É onde você vê o que é a realidade da tua vida. Então, irmãos, vamos pensar que o grande problema de tanta gente é se preocupar tanto com o modo como elas se apresentam para o mundo. Se estão aprovando-as ou não. Se está caindo na graça da galera ou não. Quando, na verdade, ao invés de se preocupar em se apresentar para o mundo, tantas vezes tendo que usar máscaras, tantas vezes tendo que se esconder atrás de palavras vazias que não representam quem você é, que não definem quem você é. Nós deveríamos nos apresentar e nos preocupar em se apresentar diante de Deus, que sabe tudo sobre você, que te criou, que te formou, que fez planos para a sua vida, e te conhece do jeito que você é, mas ainda assim, Ele faz questão que você se apresente, Ele faz questão de ouvir a tua voz, saber dos teus sentimentos, ouvindo o que você tem a dizer a Ele. Isto é se rasgar, se despir diante do Senhor, rasgar as vestes e se derramar diante daquele que te conhece e verdadeiramente pode te dar uma vitória e pode te trazer a felicidade. Quanta gente errando nisso, quanta gente vivendo uma farsa. E esta é a mensagem que a palavra do Senhor vem dizer ao nosso coração nesta noite. Porque Roboão, filho do grandioso rei Salomão, aquele de toda a sabedoria, de todo o esplendor, com tanta riqueza, herdando tudo isso do pai, viveu tempos de muita glória naquele lugar, fazendo o que bem entendia, andando pelas suas próprias construções de identidade, de formalidades, de riquezas. Vamos ver o versículo 1 o que diz. Aliás, o 21, né? O 21. Irmã, coloca para mim, por favor, versículo 21. Amém? Você começa então a entender quem foi o Roboão. A palavra diz que ele reinava em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar, e ele reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor havia escolhido, que o Senhor elegera entre todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome, o nome de Deus estava naquele lugar. E tem uma informação a respeito de sua mãe, que não vamos entrar em detalhes agora, mas a mãe de Roboão, uma das esposas de Salomão,
se chamava Naamá e era estrangeira, que significava não conhecia o Deus verdadeiro, não tinha conexão com o Deus de Judá. No versículo 22, começa a descrever aí como ele era e o que ele fez quando foi rei em Judá. A palavra diz: e fez Judá, em outras palavras, o povo de Judá, né? Aquele povo sobre o qual ele reinava, sobre quem ele tinha influência, sobre quem ele tinha poderes. Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor e provocaram o Senhor a zelo, e mais do que todos os seus pais fizeram com os seus pecados que cometeram. O versículo 23 vai dizer que é porque também eles edificaram altares a outros deuses, e eles construíram estátuas e imagens do bosque sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda árvore verde. Não dá para entrar em detalhes agora, mas você já deve ter percebido que estas atitudes, essas ações, essas construções, não foram coisas que agradavam ao Senhor. Amém ou não? Amém. Versículo 24. Havia também rapazes escandalosos na terra. Fizeram conforme todas as abominações daquelas nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. E você pode se perguntar, o que é esse negócio de rapazes escandalosos? E eu não vou entrar em detalhes, mas causavam escândalos, provavelmente eram imorais, e basta saber disso para entender que Deus estava olhando para tudo aquilo, e que também o Roboão olhava e sabia. E o que ele fazia a respeito disso? Absolutamente nada. Vamos vivendo, vamos deixando. Isso é normal, isso é problema de cada um. Eu já começo a ver aí uma pessoa destas que nos nossos dias só se importam com elas mesmas. Não está nem aí para aquilo que está acontecendo no meio do seu povo. Todos nós aqui, de alguma forma, exercemos uma influência em nossa casa, na nossa família, as coisas vão acontecendo e os escândalos vão aparecendo, e esses rapazes escandalosos também surgem em nosso meio, e nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas obrigações, nós temos os nossos desafios, os nossos planos, e se eu estou bem, deixa como está, para ver como é que fica. E é isso o que o Roboão fazia. No versículo 25, diz algo que muda a história de tanta gente. Porque, de fato, todos nós, Amanda, podemos viver dessa maneira. Preocupados intensamente com o que está acontecendo na nossa vida. No nosso eu. Na nossa casa, na nossa empresa, no nosso emprego, no nosso carro, nas nossas coisas, nos nossos interesses. E vamos tocando assim, sem, muitas vezes, se preocupar com o modo como nós nos relacionamos com Deus. Lembram do que eu pedi para vocês guardarem? Lembra que o Roboão dava um show toda vez que ia para a casa do Senhor? Lembram disso? Quem lembra? Faz um sinal. Eu pedi para você guardar essa informação. Escudos de ouro eram vistos naquele lugar. E a imprensa de Jerusalém aparecia em peso, e a mídia registrava cada passo daquele evento patrocinado pelo rei.
O Instagram ali em Jerusalém bombava, viralizava no Facebook aquela ação do rei que parecia ser alguém de fato muito fiel ao Senhor. Onde ele vai? Ele vai para a casa do Senhor. E ainda não vai de qualquer jeito, ele dá um show. Isso, meus amados, é algo que nós podemos perceber que acontece nos nossos dias. Pessoas preocupadas em parecer serem fiéis a Deus. E que sim se preocupam, querem que as vejam entrando na casa do Senhor. Posta também uma imagem, preferencialmente com um fundo que é um verdadeiro espetáculo de técnica, de luzes, de equipamentos. E ali ela escreve: Deus é fiel. E ela parece ser um crente mesmo. Pois o Roboão foi fazendo assim. Foi tocando sua vida dessa maneira. Até que acontece algo que ele não esperava. Até que aquele rapaz, apoiado em suas riquezas, em sua fama e em seu poder, é atacado por um rei inimigo. Um tal de Sisaque, que era rei do Egito, aparece. E no versículo 25 nós lemos que sucedeu, pois, que no 5º ano do rei Roboão. Então ele reinou 17. 5 foi uma beleza, um espetáculo. O rapaz deitava e rolava no trono de Israel. Mas no 5º ano, o Sisaque chega ali. Irmãos, eu quero te dizer que o inimigo, ele tem paciência. O encardido é paciente. Não é à toa que é representado por uma serpente lá no paraíso. Porque serpente não ataca assim de primeira, ele espera um pouquinho. A serpente, ela fica ali quietinha, não é assim? De repente, se você não chegar perto dela, ela nem se mexe. Ela não faz nada. Mas quando ela vê uma oportunidade, ela arma o bote. E aqui nós percebemos claramente que sem que ele esperasse, o Sisaque apareceu. Invadiu Jerusalém. Não tem aí reação nenhuma da parte dele, ele não pôde fazer nada. Porque a palavra diz que o Sisaque roubou. Ele roubou, pois, os tesouros da casa do Senhor. Então, para quem pensava que tudo aquilo, todos aqueles utensílios de ouro, de prata, de diamantes, que estavam dentro do templo construído pelo seu pai Salomão, e este templo de Salomão aí, o original, a gente pode pensar que era fantástico, sim ou não, igreja? Devia ser um negócio assim, e para aquele tempo ainda era uma coisa esplendorosa, repleto de utensílios que só de olhar para aquilo brilhavam os olhos de quem estava ali. E o Sisaque vem e rouba tudo. Não quis nem saber se era de Deus, se não era de Deus. E Deus também não fez absolutamente nada para impedir esse ataque. Quem está me entendendo aí? Para aquele que pensa que Deus sempre vai entrar em ação na hora que você mais precisa, independente do modo como você esteja diante dele, saiba disso. Deus não fez nada. E permitiu que esse rei inimigo levasse tudo. E ainda tomou tudo. E também tomou
todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Então, aquilo que foi construído pelo seu pai, que era para ele razão de muito orgulho e ostentação, agora, nós vemos neste versículo que o Sisaque roubou tudo. Eu acho que eu pulei uma parte aí, vou voltar, porque diz que ele tomou os tesouros da casa do Senhor, isso já havia ficado claro, né, igreja? Mas olha aquele pedaço que eu pulei, e os tesouros da casa do rei também. Agora você imagina, um rei desse, poderosão do jeito que era, de uma hora para outra, num ataque só, quando olhava agora para o templo do Senhor, já não via mais candelabro de ouro, já não via mais as bandejas de prata, já não via mais absolutamente nada dentro do templo. E dentro da casa do rei, também conhecido como palácio, também já não tinha mais nada, porque o Sisaque roubou tudo, diz a palavra do Senhor. É que poucos eram convidados para entrar no palácio. Então muita gente nem sabia o que tinha acontecido. E o Roboão tinha que continuar sua vida. Haviam mais 12 anos para ele viver. Só que nesses 12 anos em que ele reinou e viveu, a coisa nunca mais foi como era antes. Porque lá fora as pessoas até achavam que não havia acontecido muita coisa, mas quando ele chegava em casa, ele olhava o palácio vazio, pelado, e obviamente ele sentia a perda de todas essas coisas. O que poderia ele fazer? O que posso eu fazer quando eu perco coisas importantes? O que você, meu irmão, pode fazer quando o inimigo repentinamente, você não queria isso, mas ele te rouba também. Quem não conhece aqui, meu Deus, aquele versículo que diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir? Quem não conhece isso? Quem não sabe aqui que, tendo uma oportunidade, ele entra? E vai entrar para quê? Para te dar coisas, para abençoar você? Não. Mas eu não quero que você tenha medo disso. A palavra não é sobre ter medo. Pelo contrário, a palavra desta noite vem para nos libertar de certos cativeiros. Porque, sabe, irmãos, o grande erro onde está? O grande erro é que tantos de nós aqui começam não só a usar máscaras para esconder quem verdadeiramente a gente é, mas também constrói muros a fim de que a gente esconda atrás desses muros os nossos medos e as nossas inseguranças. Então a gente constrói um muro e tenta ficar quietinho ali, parecendo que aquilo pode proteger. Mas no fundo, estas mesmas máscaras e estes mesmos muros não fazem outra coisa a não ser tornar para nós uma prisão. E ali muitos estão presos nestes muros. Mas nessa noite, o Senhor vem dizer ao nosso coração que esse não foi o plano que Ele fez para nenhum de nós, aleluias. E que você não tem que ficar construindo escudo de cobre,
que não vale nada, que não passa nem perto do valor do ouro, apenas para manter as aparências e apenas para que as pessoas pensem que você está bem, que nada aconteceu. Ele podia começar a partir daquele momento a entrar na casa do Senhor com humildade, expondo o que havia acontecido para ser quem verdadeiramente ele era, e se desmanchar aos pés do Senhor naquele lugar e entregar aos sacerdotes as suas fraquezas, e verdadeiramente ele seria fortalecido. Nessa noite o Senhor vem dizer que nós não temos que ser quem a gente não é, e que nós não temos que nos cobrir com máscaras, mas que para nos libertar de todo o cativeiro, para nos libertar do poder do pecado em nossa vida, nós temos que ser cobertos pelo sangue de Jesus. Aleluia! Pelo sangue de Jesus. É neste sangue, é debaixo deste sangue, que temos a verdadeira proteção e a verdadeira vitória. E só aí você encontra a verdadeira vida em abundância prometida pelo Senhor Jesus. Aleluias! Então, se isso estiver acontecendo na tua vida, e você sente estar preso numa coisa desta, tendo que ser quem você não é, buscando a aprovação de pessoas, saiba que você só precisa da aprovação de o Senhor Jesus Cristo. Aleluias, porque quando Ele te aprova e quando se agrada de você, Ele se agrada sem que você tenha que usar escudo, nem de ouro, nem de cobre, nem escudo nenhum, porque Ele quer você como Ele te fez, porque o Senhor nosso Deus nos fez a imagem e semelhança dEle. E o que mais agradava ao Senhor quando via Adão e Eva no paraíso, é que eles andavam nus e não se importavam com isso. Mas quando surgiu o pecado, então aquelas folhas de paineiras, era o que Adão pensava, que ia cobrir. O que era isso, senão uma tentativa de se esconder? O Senhor lhe pergunta: por que vocês estão com vergonha de estar nus? E nessa noite o Senhor vem fazer a mesma pergunta para nós: por que você não é quem você é diante de mim? Por que você não para de se preocupar com as aparências? Porque estas aparências, elas estão te prendendo, elas estão te segurando, elas estão impedindo que você encontre a verdade, que você se encontre a felicidade verdadeira. Esta energia que você gasta para parecer diante dos homens, faz com que você não tenha energia para ser diante de Deus. Então eu quero te convidar para ficar de pé. Eu quero, nessa oportunidade que temos diante desta palavra, dizer que a vida do Roboão poderia ter sido totalmente diferente. Tão somente ele se entregasse ao Senhor. Nessa noite você pode se entregar ao Senhor. Nessa noite você pode dar um basta a estas aparências que te prendem. Jogue fora todas as máscaras que você tem usado. Não se preocupe mais com o que pensam de você. Se você precisa de ajuda, não se envergonhe e peça, porque este é quem você é. E se você humildemente aceitar que te ajudem, não demora muito,
e você começa a ajudar também. Mas esse esforço de construir muros e esconder seus medos está trazendo uma prisão, uma trava, um bloqueio em tantas áreas da tua vida, que nessa noite o Senhor diz ao teu coração: liberte-se das aparências, seja quem você é. Eu vou convidar aqui, diante de uma palavra como essa, não posso fazer diferente. Se você vai se envergonhar, não sei. Se você vai se preocupar com o que vão dizer de vocês, depois de um apelo feito pelo pastor, e você vir aqui se expor dizendo que sim, que você não quer mais saber de escudos, nem de ouro, nem de prata, porque você pode entrar e sair da presença do Senhor sem que ninguém veja. Mas é necessário. É necessário. Se você se apresentou como alguém que precisava das máscaras, agora você pode se apresentar como alguém que não precisa delas. Jogue fora. Não tem mais pandemia não, irmão. Seja quem você é. Vira para o irmão que está do seu lado aí e diz para ele assim: você é lindo, irmão. Você é linda. Você é lindo. Deus te fez maravilhoso. Fale para ela: você tem um sorriso lindo. Fale mesmo, sem medo. Fala: pode acreditar, lindão. Porque Deus te fez a imagem e semelhança dele, meu irmão. Posso te falar uma coisa? Você é perfeito. Foi Deus quem te fez. E quer saber, os planos que Ele tem para você também são perfeitos. Agora a gente às vezes não acredita nisso. Então sabe o que a gente tem que fazer agora? Vir aqui para frente, se expor diante do altar do Senhor e clamar junto com esses outros lindões que estão aqui, porque essa é a noite dos lindão. Essa é a noite dos lindão. Amém, lindão? É noite de se apresentar como se você não estivesse vestido. Mas é claro que eu estou falando de roupas espirituais. Então, como você é, com todos os seus problemas, com todas as suas fraquezas, com todas as tuas deficiências, com todas as tuas vontades, com todos os teus medos, com todas as tuas inseguranças, saia do teu lugar e se apresente aqui diante do Senhor como você é, para nunca mais usar uma máscara, para nunca mais ter que fingir ser um marido que você não é, a esposa que você não é, o filho que você não é. Sabe por quê? Porque o Senhor que te fez te conhece. E como Ele está moldando a gente, como Ele está trabalhando naquilo que precisa ser removido, como Ele vai apertando o barro. Mas Ele está fazendo isso nas nossas vidas. Ele está fazendo isso na vida de todo aquele que crê. Ele sabe onde a gente tem que chegar. E Ele está caminhando conosco. Você crê nisso? A presença do Espírito Santo está na vida daquele que crê. Então, se você crê, nós vamos orar agora. Senhor Deus e Pai amado nosso, eu te agradeço pela Tua palavra. E não somente nesta hora entrego a minha vida com os meus medos, com as minhas inseguranças, com os meus fracassos, com os meus tombos.
Sim, eu não somente entrego a minha vida, como aqui, Senhor, nesta oportunidade que tenho, estou entregando a vida de todos esses amados que se apresentaram aqui diante do teu altar. Senhor, eu quero dizer que não há nenhum escudo aqui, não há nenhuma proteção da qual necessitamos, senão o Senhor mesmo, que é o nosso escudo e a nossa fortaleza. Aqui, Senhor, estão caindo máscaras, estão sendo derrubados os muros, Senhor, que escondem um verdadeiro eu. Meu Pai, nós rejeitamos tudo que é somente aparente, tudo que não é verdadeiro, toda farsa, toda dificuldade que enfrentamos tentando ser alguém que a gente não é. Tudo, Senhor, que a gente já abriu mão da nossa própria vida, da nossa própria felicidade. Esses irmãos que aqui estão, com suas experiências, com os trechos da vida, Senhor, aos quais eles tanto enfrentaram esta dificuldade, tanto ouviram de tanta gente, que precisam ser assim, que precisam ser de outro jeito. Meu Pai, tudo que nós precisamos é da Tua misericórdia. Nós não vamos construir escudos de cobre, de material sem valor nenhum. Senhor, nós sabemos que Roboão poderia ter tido outra vida, afinal de contas, apesar dos erros do seu pai, ele deixou, Senhor, por escrito a importância de não se enganar com as vaidades desta vida, a importância de temer ao Senhor em primeiro lugar. Então aqui estamos recebendo esta palavra, e que possamos sair daqui, Senhor, verdadeiramente fortes, capacitados pelo Teu Espírito Santo para viver uma vida real, para sermos quem nós somos. E se não agradarmos a todos, meu Pai, importa que o Senhor se agrade de nós. E é assim que cada irmão que está aqui se apresenta diante do Senhor, pelo que sei que a Tua graça, virtude e misericórdia será derramadas sobre eles nesta hora, e que tudo aquilo, Deus querido, que causam vergonha, que causam escândalos, meu Pai, seja coberto agora pelo sangue do Teu Filho, o Senhor Jesus, e que debaixo deste sangue, desta cobertura, Pai, possam se sentir protegidos, fortalecidos e guiados pelo Senhor. Por esta palavra, pelo Teu mover, por tudo que tem feito, eu Te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e toda a igreja, a uma só voz, amém. Então, quem creu, recebeu, pode aplaudir a palavra do Senhor. Glórias a Deus. E antes de voltar para o seu lugar, vê aí o bonitão que está do seu lado, dá um abraço nele e diga: segue assim, em nome de Jesus. Encontra um bonito, mas não abraça feio não, abraça o bonito. Amém, amados? Se, como diz um pastor que eu conheço, se não tiver um bonito aí do seu lado, vem aqui que eu estou aqui. Glória a Deus.